Olá, meu nome é Jonas Rezende. Vou apresentar hoje como funciona a função Dewey, que ela pode ser utilizada para facilitar a nossa vida em trabalhar com dados estatísticos, altura, idade, etc., criando faixas. Vamos reaproveitar o arquivo que criamos na aula inline. Vou criar um arquivo QVW carregando o nosso arquivo QVD em uma aba específica de nome Dewey. A tabela se chama medida. Então vocês podem ver, consta a altura e a quantidade, como tínhamos na outra aula. Nomeamos a tabela para estatística. Salvamos antes de carregar. Dewey. Carregamos. Vamos apresentar os dois campos carregados da tabela em um objeto tabela. E aqui temos cada altura e a quantidade. Então, qual é o nosso objetivo? É criar faixas de alturas e essa quantidade somada. Então vamos abrir um arquivo Excel, mas só um detalhe: no Click View para alguns objetos, como por exemplo no objeto tabela, é possível exportar o resultado em um arquivo Excel, bastando na parte superior clicar sobre o ícone XL e vai ser enviado imediatamente para Excel. E aqui podemos mostrar o nosso objetivo, que é criar faixa respeitando o que temos como dado. Então vamos menor igual a 1,54, nós temos 1,25 e o próprio 1,54, quantidade igual a 3. Criar uma faixa para 1,80 m a 1,90 m, que nós temos a quantidade igual a 6, e criar uma faixa para valores maior ou igual a 2 metros de altura. Então, nos dados carregados, temos esse é o nosso objetivo: criar a partir desta tabela que carregamos um objeto gráfico com esses valores por faixa. Voltemos ao Click View, vamos chamar um objeto gráfico. Só um detalhe: em Click View as tabelas dinâmica e simples são consideradas objeto gráfico. Então vamos criar uma tabela dinâmica. Vamos criar uma dimensão calculada para criar as nossas faixas, que são essas palavras. Vamos testar a altura para criar essas faixas, menor ou igual a 1,54. Apenas um detalhe que faz toda a diferença: estamos utilizando como separador da casa decimal o ponto, ao invés da vírgula, como carregado na tabela. Por quê? Se utilizarmos a vírgula dentro do comando if, ele vai entender que é o separador do senão. Então aqui já é um separador. Caso essa função seja verdadeira, a função não, caso esse teste seja verdadeiro, vamos separar para o então o valor menor ou igual a 1,54. Aqui podemos usar a vírgula, que está dentro do ano de apóstrofe, representando uma string. Faremos mais um teste.
de altura menor ou igual a 1,90, vamos criar a faixa de 1,80 a 1,90. Do contrário, vai ser maior ou igual a 2 metros. Então temos a nossa faixa criada. Chamada de faixa. Agora vamos criar a nossa expressão para atender cada um dos rótulos da faixa. Vamos criar um if, fazer um código semelhante, testando, maior ou igual a 1,54. Sendo verdadeiro, vamos somar a quantidade. Fazer mais um teste para atender a faixa de 1,80 a 1,90, menor ou igual a 1,90. Somamos a quantidade. Do contrário, vai atender maior ou igual a 2 metros, somamos também a quantidade. Verificar o que está de errado no nosso if, faltando um parênteses. Ok, vamos nomear de sem Dewey. Conseguimos chegar ao nosso objetivo, são as faixas criadas. De 1,50 menor ou igual a 1,54, faixa de 1,80 a 1,90, maior ou igual a 2 metros e seus respectivos valores. Como vocês puderam ver, utilizamos if para criar a nossa faixa e também utilizamos if para criar a nossa quantidade respectiva para cada faixa. Agora com a função Dewey, como nós trabalharemos essas faixas? Vamos utilizar o mesmo objeto gráfico, tabela dinâmica, vamos criar a dimensão calculada para criar as nossas faixas, testando se é menor ou igual a 1,54, com uma diferença. Não vamos escrever string direto, vamos utilizar a função Dewey, que esta função ela recebe dois parâmetros, sendo argumento 1 é o que vai aparecer na dimensão, que é a nossa string, menor ou igual a 1,54, e argumento 2 é a ordem que vai aparecer dentro da dimensão, em primeiro, segundo, quinto lugar. Então nós vamos escolher em primeiro lugar. Se não, faremos mais um teste na altura para criar a faixa de 1,80 a 1,90, menor ou igual a 1,90. Criar a função Dewey, aplicar a função, e aqui a string de 1,80 a 1,90, a ordem aparecer em segundo lugar. Do contrário, criamos a faixa maior igual 2 metros. Não podemos esquecer da ordem, vai aparecer em terceiro lugar.
OK. Rotulamos como faixa. E avançamos para a expressão. Antes de avançar para a expressão, podemos editar essa dimensão calculada através do botão editar. E vamos observar que o uso da função Dewey dentro do teste de cada altura é o suficiente para o ClickView entender que o valor da quantidade somada na expressão implicitamente corresponde a cada teste feito no if. Então vamos ver na prática. Vamos à expressão. Aqui não utilizaremos o if, apenas somaremos através da função sum, teremos a quantidade, que é o atributo que queremos somar. Cria-se um rótulo, quantidade e OK. Temos o mesmo resultado. Com essa facilidade, sem um if nas expressões, apenas nas dimensões, para o ClickView entender que a função está relacionada ao que queremos somar na expressão. E aqui podemos renomear para com Dewey. Atingimos o nosso objetivo da aula de hoje. Um forte abraço. Até mais.